Bom dia para você que acompanha o Febre de Bola. A partir de agora nós vamos falar tudo sobre essa rodada do Brasileirão neste domingo. E para isso, nada melhor que ele, Mauro Betting, para comentar esses jogos. E Mauro, o campeonato vai chegando no finzinho, todo jogo é decisão, né? Todo jogo, como diria um grande amigo nosso, que é um campeonato que é irado, é 10, viu, Pedro? Nissinho Orfalho, exatamente. Esse grande Nissinho Orfalho disse que não tem ideia o que vai ser esse campeonato, mas que está animado para ir para a baleia. Exatamente. E para começar, vamos relembrar o Fla-Flu do primeiro turno. Nelson Rodrigues já dizia que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. E no primeiro turno, 1-0 Fluminense, gol de Frederico Chaves Guedes. Túnel do tempo. O 8 de julho foi de festa para tricolores e flamenguistas. 100 anos de um dos clássicos mais charmosos do país. Antes da bola rolar, jogo comemorativo, com grandes ídolos dos clubes. E a tarde não foi rubro-negra. 2 derrotas, 1-0 na preliminar e 1-0 no jogo principal. E o gol só poderia ser dele, Fred, que hoje briga pela artilharia do Brasileirão. Para este domingo, o momento do Flu é ainda melhor, líder do Brasileirão. Mas não dá para duvidar da força do Flamengo, que após a vitória contra o Galo, deixou os torcedores com esperança inclusive de brigar por vaga na Libertadores. Mauro, Nelson Rodrigues, se estivesse vivo, esse jogo, difícil, hein? Olha, continua vivo, ainda mais no ano do centenário do Nelson, no ano do centenário do Fla-Flu, né? Aquilo que a gente falava com o Mário. O primeiro gol esse do turno, que não é o Mário Filho, evidentemente, é o nosso Mário aqui, mas é um craque como tal. O primeiro gol da história do Fred no Fla-Flu, né? O Fred, um dos maiores goleadores dos últimos anos, um dos melhores atacantes do Brasil e da América do Sul, deixou sua marca num momento muito importante, claro, para o Fluminense, também para o Flamengo. E a gente vê um Fluminense ainda forte e um Flamengo querendo melhorar agora, né? Até pela vitória, pela astral e pela atuação com o Dorival Júnior. A vitória sobre o Atlético Mineiro foi excepcional para o momento do Flamengo. O time mostrou uma evolução nítida, inclusive no aspecto defensivo, e pode virar o jogo para o Flamengo. Não virar, sonhar com o G4, não. Mas pelo menos para evitar, no caso rubro-negro, o pesadelo do rebaixamento. E o Flamengo entra motivado para tentar tirar o Fluminense da ponta. O que convenhamos, não é nada fácil. E já tem flamenguista sonhando com o G4, é ilusão? Eu acho que primeiro matemática, seria uma matemática e pelo time ainda. Está melhorando bem aos pouquinhos, mas não me parece time pronto para sonhar com uma Libertadores ano que vem. E a nossa produção pediu para o Mauro escolher o grande craque dessa rodada. E ele escolheu ele, Frederico Chaves Guedes, Dom Fredon, o Fred. Vamos ver. Lá dentro, que coisa linda! Gol! Olho nele! O Fred vai te pegar! Grande destaque do líder do campeonato, Frederico Chaves Guedes, o Dom Fredon do Flu. 12 gols no Brasileirão, artilheiro, faz gol de tudo quanto é jeito. Se é decisão então, chamem ele. Camisa 9 cheio de carisma, um jogador diferenciado. Mauro, como dizia a torcida do Fluminense, o Fred vai te pegar. Bom, aí é contigo, nada contra, mas eu acho um baita atacante, poderia mesmo estar no meu time, mas é um jogador muito bom. Aliás, uma inconfidência com o Mano Menezes, inconfidência não, um fato, que o Mano Menezes disse no estúdio no Rio de Janeiro, ano passado, na gravação do Zico na área. Para ele, Mano Menezes, fora do ar, ele disse, o melhor centroavante disponível no futebol brasileiro é o Fred. Ponto, isso foi antes da Copa América. Depois, problema, o e-mail, não estava a fim de convocação, outra história, até do relacionamento entre Mano e Fred. Mas eu concordo com ele, até porque ele é mais constante que o Luiz Fabiano e pela experiência, qualidade e potência, eu acho o melhor centroavante. Mais que o Leandro Damião, que é muito promissor, e que o próprio Luiz, fabuloso para a torcida de São Paulo, maior artilheiro da história do Morumbi. Luiz Fabiano, acho um grande jogador, mas pelas indisciplinas maiores que as do Fred, eu acho o Fred mais confiável. Mas a questão do Fred não seria... Você, como técnico da seleção brasileira, confiaria nele para jogar 7 jogos seguidos sem lesão? Pois é difícil para o Fred, tem sido difícil para o Luiz Fabiano, mas ainda complicado para o Leandro Damião. E falando em lesão, mais ainda para o Pato. Acho que tecnicamente o Pato é superior a todos eles, quase que somados, mas o histórico de contusões do Alexandre Pato tirou ele um pouquinho dessa reta, ou dessa camisa 9. Embora o Pato até jogou muitas vezes no Milan, lá pela direita, quase com camisa 7, a dele, né? Mas ele é um homem de área, de extrema qualidade técnica, ainda muito jovem o Pato.
Mas o Fred, não sei se 7 jogos, porque o Fabiano reclama, se jogar com o Dalai Lama, ele vai reclamar do Dalai Lama e da Madre Teresa se for árbitra, né? Então o Luiz Fabiano, pelo aspecto disciplinar, se complica ainda mais que o próprio Fred, que também não é nenhum santo. E o Fred tem muito carisma e isso pode ter atrapalhado ele na relação com o Mano Menezes, né? Não sei se é isso, viu, Pedrão? Mas assim, problemas dele com o Mano com ele, aí entra o pai do Fred na história, atrapalha. O Fred tem tido isso muito nos últimos tempos, mas dentro da área ainda resolve. Num time estruturado, qualificado, de boa técnica e com um ótimo treinador como o Abelão, resolve mais ainda o Fred. Continuando o nosso papo, agora vamos falar de Corinthians e Sport. Primeiro turno na Ilha do Retiro, o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores, jogou com o time reserva, 1-1, gol do Liedson, que agora joga pelo Flamengo. Vamos relembrar. Não é fácil jogar na Ilha do Retiro, a pressão pernambucana é forte. Mas o visitante era o Corinthians, com o título da Libertadores recém-conquistado. Mesmo com os reservas em campo, o Timão se segurou e ainda beliscou o Leão. Liedson já para lá da metade do segundo tempo. Mas o Sport não desistiu e no finalzinho, com direito à falha de Júlio César, empatou a partida. Naquela rodada, o Timão dormiu na zona de rebaixamento e o Sport fora dela. Hoje a situação é o inverso. O Corinthians buscando pontos para focar só no Mundial e o Leão correndo contra o tempo para permanecer na elite do futebol. Mauro Betting, como é que fica o coração do jogador corintiano jogando lá? Porque grande parte da torcida vai torcer contra o Corinthians para prejudicar o Palmeiras, não? Isso é natural que o torcedor faça assim, mas o profissional do esporte, seja qual for o esporte, seja qual for o clube, pensa diferente. Até porque, por até no fundo, querer, né? E, gente, é natural, é humano. No futebol é assim, não basta só ser bom, você precisa torcer contra o adversário. Às vezes, como torcedor, você torce mais para o mal do outro do que a sua própria vitória. Às vezes você não consegue ser campeão, mas você quer que o outro não seja. Ou quer, no caso específico de Corinthians e Palmeiras agora, quer que o rival seja de novo rebaixado, né? Mas o elenco do Corinthians mostra, a exceção do Emerson Sheik e do Jorge Henrique, que é extremamente profissional, não que eles não sejam, eles são ótimos jogadores, fundamentais nas tantas conquistas corintianas desde 2008. Mas pela característica do Jorge, principalmente do Sheik, eles gostam de tirar sarro, é deles, né? Se gosta ou não, é deles. Agora os demais são de um respeito absoluto. Não por acaso é um time extremamente respeitável hoje no Brasil e na América do Sul. Dificilmente você vê o jogador do Corinthians fazendo bolinha, fazendo brincadeira, à exceção do Sheik e do Jorge Henrique, né? E a gente viu isso no clássico contra o Palmeiras, né? Momento delicadíssimo do Verdão, o Timão fez o papel dele, ninguém tirou sarro, não provocou antes, durante e depois, né? É um time extremamente profissional e vai agir assim no Pacaembu no domingo. Agora, no final das contas, se o Corinthians não vencer, ou mesmo se perder para o Sport, é evidente que o torcedor fica melhor e o próprio profissional do futebol também. Porque é inegável, é melhor para você estar no seu momento bem, momento espetacular como o do Corinthians, e o principal rival está bem, ou você quer que o principal rival esteja mal? A pressão fica toda em cima dele. Até se eventualmente o Corinthians não for tão bem, pode, claro, perder o Mundial, mas eu acho que chega muito forte para ganhar o Mundial. Para ele, imagina o Corinthians campeão e o Palmeiras rebaixado. É um espetáculo. E mesmo se o Corinthians, por exemplo, não ganhar do Chelsea, não for campeão mundial, mas se o Palmeiras for rebaixado, está na mesma, está num lucro fabuloso, acabou de ganhar invicto a Libertadores. Então, é natural, isso faz parte. Agora, o que não faz parte é imaginar que o Corinthians vai entrar para entregar o jogo, como você também falar que não, o Palmeiras entregou para o Fluminense em 2010 para prejudicar o Corinthians no Brasileirão, como o Flamengo ganhou do Corinthians em Campinas em 2009, com o Felipe que não foi na bola, o Corinthians propositadamente, o Corinthians inteiro perdeu aquele jogo para prejudicar aí o Palmeiras. Quer dizer, eu acho que não, né? Pode um ou outro ter feito isso, mas como um todo, não. Claro que são todos profissionais. O Tite já teve no Palmeiras, por exemplo. Mas nessas muito bem, horas... Em 2006 salvou o clube, aliás, do rebaixamento. Mas nessas horas, a orientação de talvez deixar entregar não vem de cima da diretoria, que são os verdadeiros corintianos? Pode até vir, os jogadores dão um bico no cartola, não tem isso. Não tem isso. E tem outro detalhe, Pedro. Nesse jogo, tem jogador que quer mostrar serviço para ir para o Japão, né? Os titulares querem mostrar, e quem é reserva que eventualmente entrar vai querer mostrar ainda mais serviço para tentar lugar no avião para o Japão, para o Mundial. Então, e pela característica, pela índole, pelo comando de um Edu Gaspar, que foi atleta, do próprio Tito, pelo caráter, pela competência, pela seriedade, não passa pela cabeça deles. Pode até perder, e se perder do jogo, né? Tem o esporte do outro lado. Tem o esporte do outro lado, o esporte está tentando se recuperar, é muito delicada a situação do esporte. Lembrando, cai em 4-20, é muito time. Então, eventualmente, pode cair o esporte e também o Palmeiras, dependendo ou até independente do jogo de domingo.
Um outro jogão é Curitiba e São Paulo lá no Couto Pereira. No primeiro turno, Ney Franco tinha acabado de assumir o São Paulo e assistiu das arquibancadas uma vitória são paulina por 3-1. Vamos relembrar. Um São Paulo que estava em crise. Sai Emerson Leão, entra Ney Franco. Mas nesta vitória contra o Coritiba, o São Paulo foi comandado por Milton Cruz. Ney assistiu tudo das cabines do estádio e certamente gostou do que viu. Os reservas de um Curitiba que ainda sonhava com o título da Copa do Brasil não tiveram chance. Jadson, no início do jogo, abriu o placar para o tricolor. Ainda no primeiro tempo, Maicon ampliou. Na segunda etapa, Robinho diminuiu para o Curitiba. E por fim, Osvaldo fechou o placar. São Paulo 3-1. Resultado para encher de esperanças o novo comandante Ney Franco. Um jogo que tem uma história recente, né? O Curitiba eliminou São Paulo na Copa do Brasil e agora o Curitiba quer se distanciar da parte de baixo e o São Paulo finalmente conseguir engrenar, né? Está engrenando no G4, o Coritiba é uma das decepções do Campeonato Brasileiro por tudo que tem feito dentro de campo, principalmente fora de campo. Desde a queda em 2009, o Coritiba se reestruturou de uma maneira muito moderna, exemplar para o futebol do Paraná e do Brasil. E não imaginava que fizesse um Campeonato Brasileiro tão ruim como está fazendo e deve ser assim até o final. Pode evitar a queda, até porque tem equipes ainda piores ou menos estruturadas que o Coritiba. Mas pegam um São Paulo num momento muito bom, talvez o melhor. É que o São Paulo, não só agora com o Ney Franco, mas nos últimos anos, e por tudo aquilo que acostumou bem o torcedor tricolor paulista, quando ele ganha um jogo legal, assim, pode ganhar evidentemente no domingo, eu falo, agora vai. Mas quantas vezes agora, nesse tempo, o campeonato falou, agora vai, e aí não vai. Bate né? na trave sempre. Bate na trave, tem todo o desgaste da ida e da volta de Loja, né? O jogo que o São Paulo acabou decepcionando, eu só empatar com um adversário muito fraco, como ele deu de lá. Então isso tudo pesa, e eu acho que a tendência é que é jogo mais para equilíbrio, jogo para empate. Se você fosse o Ney Franco, você não apostaria as fichas todas na Sul-Americana, que é um título e também garante a vaga na Libertadores? Eu acho que está no momento de tentar as duas coisas. E aí, dependendo do momento da afunilada, ir para um lado ou para o outro. Ou eventualmente até para os dois. Porque o elenco de São Paulo tem quantidade e tem qualidade e deverá ter em breve o Ganso. E agora a situação ruim para o torcedor palmeirense, né? Que tem que torcer para o São Paulo e para o Corinthians no mesmo domingo. Os torcedores de tipo Palmeiras e Flamengo, mais ainda no momento do Palmeiras, é terrível. Porque você tem que torcer para o seu time, e como vemos, não está fácil, né? E tem que torcer muito contra os rivais. E no caso do Palmeiras, a zica tem sido inversa, né? O Palmeiras, o resultado, se for assim, o Barcelona do auge do Messi, do Guardiola, jogando contra o time aqui do Esporte Interativo, ia dar 2-0, 2 gols do André Henning. Né? Então tá numa fase terrível. 2 gols de cabeça do André Henning. Mauro, o time do Esporte Interativo aqui em São Paulo é ruim, mas só que o craque sou eu. 10 de faixa. Pedro Rocha. O nome é bom. O futebol, no caso, o seu, não. Tudo bem, segue o jogo. Você ainda não viu. Melhor não ver. E se visse, não teria enxergado. Vai, segue o jogo, Pedrão. Um outro duelo importante é Bahia e Botafogo lá em Pituaçu. No primeiro turno, no Engenhão, 3-0 para o Botafogo, com Sidorf na torcida. Vamos relembrar. Um momento inesquecível para os botafoguenses nesse Brasileirão, sem dúvida, foi aquele 7 de julho. Chegada do novo camisa 10. Sidorf, craque mundialmente consagrado, desembarcou com estilo no Engenhão. E na bola o estilo foi mantido, belos gols e uma vitória por 3-0, para os 20 mil botafoguenses dormirem na 4ª posição do Brasileirão. O Bahia terminou a noite na zona da degola. Hoje a situação é parecida, não tão boa para o Botafogo, que busca a volta ao G4, e não tão ruim para o Bahia, que com 31 pontos só depende de si para fugir da segundona. Mauro Betti, lá na Bahia, a torcida do Esquadrão de Aço faz a diferença. A média de público altíssima. Aliás, a torcida faz a diferença em qualquer lugar do Brasil. É enorme a torcida e apaixonada do Bahia. Claro que às vezes não fez sempre, não é só do Bahia, do Flamengo, do Corinthians, qualquer torcida nem sempre consegue virar um jogo, né? Ainda mais da maneira como se torce no Brasil. Mas é um momento muito delicado para o Botafogo por ser o jogo em Pituaçu. E dá para confiar no Botafogo, no G4? Situação falei para o São Paulo é parecido. Vai, para o São Paulo podemos falar para o Internacional e para o futebol brasileiro. É um perde-game impressionante, né? Até de grandes equipes, como por exemplo o Corinthians, que já falamos, muito bem estruturado, também tem seus momentos, né? É outro jogo para apostar triplo, viu? Triplo? Triplo, opa. Arriscar, nem apostar, arriscar um triplo. Essa parte das apostas a gente vai ver no final do programa, mas ou não, né? Pouquinho. Vou entrar com recurso ainda no STJD. Um outro jogo de um time que briga pelo título é Grêmio contra o Santos. No primeiro turno, show de Neymar e Felipe Anderson, 4-2 para o Santos. Vamos relembrar.
Pro torcedor santista que está preocupado com o momento do clube no Brasileirão, esse túnel do tempo é de encher os olhos. Show de Neymar, tá bom, isso não é novidade, vai. Mas o show do menino Felipe Anderson valeu o ingresso. 2 gols e 2 assistências, pra falar pra torcida. Ei, tá surgindo mais um menino da Vila. O Grêmio sim quer esquecer aquele domingo e dar o troco no Olímpico. Agora o time é outro, briga pelo título e quer carimbar a faixa da Recopa de Neymar e companhia. Mauro, tudo bem que o Santos foi campeão da Recopa, mas eu tenho muito título. Eu tenho muito amigo santista que não gosta do Muricy, do trabalho que ele vem fazendo, não. A campanha no Brasileiro não condiz com o Santos. Ele perdeu o Ganso, o Neymar ficou muito tempo fora na Olimpíada, o próprio Rafael, embora o Arena não tenha comprometido, perdeu jogadores importantes, o Edu Dracena faz muita falta à zaga, jogadores não funcionaram como se imaginava, o caso do Ibson, o Bernardo mal teve oportunidades e as poucas que teve não foi bem. Muitas lesões. Muitas lesões, então o elenco foi depauperado nesse tempo todo e o resultado está aí, né? Mas pelo Santos, pelo elenco, estamos falando do tricampeão estadual, campeão agora da Recopa Sul-Americana, contra um bom time com a Universidade de Chile, era para esperar mais do Santos. É outra decepção, para não dizer a maior decepção. Antes de a bola rolar, quando ainda havia a Libertadores e o Santos estava vivo na competição sul-americana, eu vi o Santos com grandes chances de título. Agora não vejo por onde, nem G4. Mas o aproveitamento do Santos com o Neymar é impressionante. Agora, sem o Neymar... Porque o Neymar é impressionante, né? Aí, por ser impressionante, você fala, bom, então qual é o mérito do Muricy? Aí você pode destacar. Não é um grande momento, ele está muito nervoso essa semana inteira brigando com a imprensa. Não que ele não tenha razão em muitas vezes, o Muricy, e ele defende uma tese que eu defendo também há até mais tempo que ele, pelo menos publicamente. Nós, a imprensa, não sabemos nem 2%, ele acha que é 10%, eu acho que a gente não sabe nem 2% do que se passa num clube. Nem em casa a gente sabe, né? Então... a crítica vale, né? E nesse momento é mais complicado ainda porque o Grêmio está muito bem, o Grêmio vai para as cabeças, o Grêmio vai para a Libertadores e ainda pode sonhar com o título, inclusive com a presença de um ex-santista, o Elano, que entre tantos está muito bem. Encontrou sua felicidade no Grêmio, né? Exatamente. Aí você pode, no momento de Sônia Abrão, falar, tá com problema lá fora. Não sei, não interessa, mas isso atrapalha qualquer profissional, ainda mais pela cobrança. Quando a Sônia Abrão entra em campo, você já viu, né? Nessa vida, e principalmente em outras vidas ou na hora da morte, fica complicado, né? A Sônia Abrão, a gente sabe como é que é. Agora, o Grêmio é favorito. E esse é o último campeonato brasileiro do Estádio Olímpico, né? Não seria bom para o futebol o Grêmio ser campeão, encerrar o ciclo do Olímpico com chave de ouro? Para o futebol seria. Agora, pergunta isso no Beira-Rio. No torcida do Galo também? Da torcida do Galo, a torcida do Fluminense, qualquer outra torcida. Pô, aliás, tem tantos novos estádios sendo construídos, seria maravilhoso, por exemplo, para o torcedor do Palmeiras que ele pudesse inaugurar a sua nova arena na primeira divisão, né? Para o torcedor do Corinthians também, inaugurar a arena de Itaquera, não Itaquerão que não pode usar. Arena Corinthians, não sei o quê. Mas Arena Corinthians como campeão do mundo, e pode ser como campeão da Libertadores, eventualmente até, de novo, campeão, ex-campeão nacional. Então também, né, nesse momento de reinaugurações ou de inaugurações de estádios, vai ter que ter uns 7 campeões. Ainda bem, né? Porque é bom lembrar, né, as autoridades, que vai ter Copa em 2014, né? Parece que elas não lembram, ou só lembram que tem o Rio 16. Isso, evidentemente, que o pessoal estava lá em Londres e, né, chupou as informações lá para lembrar que tem a Olimpíada em 2016. Mas essa é uma outra história também. Mauro, tem que ter nervos de aço para acompanhar esse tanto de jogão que a gente tem aqui no domingo. Já tivemos ontem, vamos ter também hoje. Mas, cara, aí Nelson Rodrigues de novo na cabeça, né? Até discutia muitas coisas discuto muitas coisas do Nelson, muitas coisas, principalmente relacionadas ao futebol, mas é Fla-Flu, né? Fla-Flu é campeão. Top 10, Fla-Flu sabe o jogo lá, é o super trunfo. Fla-Flu. Começa 40 minutos antes do nada. Começa 40 minutos de nada, e até quando tem nada depois de 90 minutos já acontece, ainda é o Fla-Flu. 5 jogos hoje. Vamos conferir agora como anda a bola de cristal do nosso amigo Mauro Betting. Vamos lá, Mauro, na lata. Fla-Flu, quem vence? Fla-Flu, Fluminense, 2-1. Corinthians e Sport. 1-1. Grêmio e Santos. 3-2 pro Grêmio. Bahia e Botafogo. 3-2. 3-2 de virada? 3-2 de virada. Pra quem? 3-2. Não, tem que ser seco, né? Então tá bom. 3-2 Bahia. 3-2 Bahia. Curitiba e São Paulo. Entre 1-1 e 7-7. Mas já que tem que ser um desses placares, 1-1.
Concordo com a maioria dos seus palpites. Semana que vem a gente vê como que anda você, como é que anda a sua bola de cristal. E espero, evidentemente, que não haja demissão por justa causa, porque ultimamente a minha pontaria está igual a alguns centroavantes do meu time. Beleza? Valeu pelo papo. Valeu, Pedrão. Até semana que vem.